Olá pessoal, meu nome é Cleo Batista e eu estou começando agora um curso aí de matemática básica para você que vai prestar vestibular ou para você que vai prestar um concurso ou até mesmo para você que entrou na faculdade, está tendo dificuldade aí com a visão de matemática, para começar um curso de cálculo ou um curso de estatística. Qualquer desses cursos, essas aulas também vão servir para você. Vou passar por todos os conceitos básicos aí, né? E vou explicando ao longo do tempo aí o máximo que eu conseguir do que você vai precisar aí nos seus objetivos. Inclusive, se faltar alguma coisa, fica aberto aí para vocês retornarem aí com o que vocês estão sentindo falta. Tá ok? Então fiquem à vontade. Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre conjuntos numéricos. Por que é importante aprender sobre isso? Bom, os conjuntos numéricos eles são a base para que você aprenda a função. E função é um dos conceitos mais importantes da matemática, porque ela é extremamente utilizada tanto para quem vai fazer cálculo, para quem vai fazer estatística, então é um conceito muito importante. E aprender os conjuntos numéricos, que não é nada do outro mundo, é uma coisa bem factível, dá para você conhecer sem nenhum problema. Mas é importante você saber isso. Bom, então na aula de hoje nós vamos falar sobre os conjuntos numéricos. O primeiro de todos é o conjunto dos números naturais. Bom, ele é representado por um n, que tem até um traço a mais aqui, ao lado do n. Todos os conjuntos eles têm esse tracinho a mais aí na letra, como se fosse um reforço na perna do n, do r, que é do conjunto reais, e por aí vai. Bom, os números naturais são aqueles números que são positivos e são inteiros. Por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, até o infinito. Notem que eu coloquei o zero aqui, só que o zero não é um número inteiro. Ou é? É ou não é? Não se sabe. Na verdade, quando você coloca o símbolo do conjunto, que aqui no caso é o n dos naturais, se você colocar um asterisco aqui em cima, quer dizer que esse conjunto não inclui o zero. Tá ok? Quando não tem o asterisco, você pode incluir o zero nesse conjunto. Tá, mas é só no conjunto dos números naturais? Não, isso é em todos. Se você colocar um asterisco, você exclui o zero. Se você deixar sem o asterisco, o zero está incluso, tá ok? Da mesma forma, aproveitando, se eu colocar um número aqui negativo, por exemplo, quer dizer que eu só quero saber dos números negativos. Porém, aqui não é o caso do números naturais, porque os números naturais já são os números positivos, então não existe esse conjunto aqui. Tá ok? Eu vou explicar mais pra frente que vai ficar melhor, já no próximo conjunto. Depois dos números naturais, deixa eu apagar aqui. Deixa eu escrever aqui, naturais. Me perdoem aí pela letra, que minha letra não é das melhores, tá? Mas é compreensível. É inteligível, né? Dá pra entender o que está escrevendo. Bom, depois dos números naturais, nós temos aqui os números. Deixa eu conferir aqui. Números inteiros. Isso obviamente. É que faz tanto tempo que não se vê isso daqui, você acaba dando uma esquecida. Bom, aqui número inteiros é representado pela letra Z e tem esse traço aqui para reforçar. Tá ok? O que são esses números? São os números inclusos, são os números naturais, mais os números negativos, menos, vou colocar aqui 3 pontinhos, porque vai desde o menos infinito
menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Ok? Então, nos números inteiros, inclui os números negativos. Da mesma forma, voltando aqui ao que eu expliquei, quando eu tenho aqui a letra do conjunto, se eu colocar um asterisco, exclui o zero sairia, ok? Se eu colocar um negativo aqui embaixo, quer dizer que ele só irá pegar os números negativos, tá? Se eu colocar um positivo, quer dizer que ele vai pegar só os números positivos. Tá, mas o zero é positivo ou negativo? Nenhum dos dois. Ele é neutro. Por isso que ele tem um sinalzinho próprio aqui, que é esse asterisco. Se tiver o asterisco, exclui o zero. Se não tiver, inclui o zero. Ok? Então, esse é o conjunto dos números inteiros. Deixa eu apagar aqui. Tá, o próximo conjunto é o conjunto dos números racionais. Números racionais, ele é representado pela letra Q. Letra Q, e como não tem muito onde colocar um traço aqui, é colocado aqui. Bom, conjunto dos números racionais é representado por um número que pode ser escritos na forma de uma fração, certo? Então, por exemplo, se eu colocar 2 sobre 3, vai dar um número aqui que vai ser 0,666 e assim vai. É uma dízima periódica. Esse número pode ser representado por uma fração, então ele é um número racional. E por aí vai. Vai 1 sobre 5, que é igual a 0,20, é um número racional. Todos os números que podem ser representados por uma fração são números racionais, tá ok? Esse é um segundo conjunto aqui. Nem tem como eu colocar uma ordem aqui. Deixa eu ver como colocaria. Enfim, seria 1 sobre 2, 3 pontos, 1 sobre, deixa eu ver, 2 sobre 3, 3 pontos, por aí vai. Como ele não tem uma ordem igual, ele tem uma ordem, só que você não consegue colocar todos os termos dessa ordem. Por isso eu coloquei esses 3 pontinhos aqui, porque entre o meio, 1 sobre 2 e o 2 sobre 3, existe uma infinidade, existem infinitas possibilidades de colocar mais números aqui, tá? Entre esses dois números, há infinitos números aqui dentro, certo? Bom, depois do número Q, do número Q aqui, retomando, também eu posso colocar negativo, positivo e o asterisco, tá ok? Da mesma forma que os conjuntos anteriores aí. Retomando aqui, nós temos depois o conjunto dos números irracionais, que são representados pela letra I, com um traço também. Esses conjunto dos números racionais são números, como pode-se dizer, são números quebrados também, só que eles não conseguem ser representados por frações. Exemplos que a gente tem, nós temos o número π, que é um número aí encontrado na natureza, inclusive ele é a relação, ele é um número que representa a relação em qualquer círculo entre o seu raio e a sua circunferência, certo? Cada circunferência, só como detalhe aqui, cada circunferência cabe 2πr, ou seja, cabe 2 vezes π o valor do raio. Tá. Qual que é esse valor do π? Bom, é um valor que não tem último
não tem a última casa decimal, é 3,14159 e por aí vai. São infinitos números aí, certo, pessoal? Esse é um exemplo dos números irracionais. Outro exemplo que a gente pode ter é a raiz de 2, que também é 1,41421 e por aí vai. São infinitas casas e não pode ser representado por uma fração. Não existe nenhum número que eu divida A sobre B que resulte na raiz de 2. Não existe números inteiros que eu possa dividir que representa a raiz de 2. Certo? Raiz de 3 é a mesma coisa, dá 1,73205 e por aí vai. Bom, esses três valores aqui são exemplos do conjunto dos números irracionais. Tá ok? O próximo conjunto que a gente tem aí são os números reais. Esse é o conjunto mais importante, mais usado que a gente vai ter aí pela frente. Números reais. Como é representado esse conjunto? Ele simplesmente é a união dos conjuntos racionais e dos conjuntos irracionais. Tá, o que quer dizer a união? Bom, representando aqui por um gráfico, você tem um conjunto. Esse conjunto é infinito. Eu estou limitando aqui, mas ele é infinito. Aqui está contido os números racionais. Dentro desse ao lado desse conjunto, mas não necessariamente, ao lado desse conjunto, mas não pertencente a ele, tem o conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números reais é a união, é a soma desses números. Vai pegar, se os números racionais, vou pegar aqui um exemplo. Vou colocar um monte de termos aqui dos números racionais, que vai ser 2 sobre 4, 3 pontinhos, 4 sobre 3, 3 pontinhos, 5 sobre 3, 3 pontinhos. Tá, são esses valores, são infinitos, e eu tenho o conjunto dos números irracionais, que vai ser raiz de 3, raiz de 2, π, tem raiz de 7 também. Todos esses conjuntos, tá? O que são os conjuntos reais? Eu pego e misturo todos esses valores. Vai ter 3 pontinhos, 2 sobre 4, 3 pontinhos, raiz de 3. Eu nem sei se está na ordem crescente aqui, tá, pessoal? Só estou misturando só para efeito didático aqui. 4 sobre 3, 3 pontinhos, 5 sobre 3, 3 pontinhos, π, 3 pontinhos, raiz de 7 e por aí vai. E faltou raiz de 2 aqui. Certo? Ou seja, é como se você juntasse esse conjunto e esse e resultasse no conjunto dos números reais. Certo? Então, explicando até de uma forma melhor aqui, esse daqui são os números racionais. Esse daqui é um outro conjunto dos números irracionais, certo? Agora essa borda aqui, deixa eu ver aqui, mudar a cor. Deixa eu alterar aqui. Alterar a cor da frente. Vou pegar um vermelho aqui. Esse conjunto aqui, esse daqui é o conjunto dos números reais, certo? Então,
esse é o conjunto que a gente mais vai ouvir falar, mais vai utilizar. Qualquer função que a gente queira encontrar um intervalo de soluções, a gente vai encontrar assim: x é pertencente aos reais, ou seja, o x ele pertence aos reais, ele está dentro do conjunto dos reais, tal que x é maior que 2, ou seja, dentro do conjunto dos números reais, o x pode ser qualquer valor desde que ele seja maior do que 2, e pode ser tanto racional quanto irracional, certo? Então, esse conjunto dos reais é o que mais nós vamos ouvir falar. Existe outro existe outro conjunto acima desse conjunto dos números reais? Existe o número complexo, número dos complexos. Os números reais, eles abrangem praticamente tudo. Só que existe um detalhe, deixa eu mudar a cor aqui. Existe um detalhe que os números reais não pegam. Por exemplo, raiz de número negativo. Isso daqui é uma coisa que não tem solução nos números reais, tá? Mas existe uma solução nos números complexos, certo? Então, o conjunto que contém os números reais é o conjunto dos números complexos, tá ok? Aliás, eu representei pela letra C aqui, eu nem lembro direito se é por essa letra. Bom, mas enfim, são os números complexos, tá ok, pessoal? Então, foi uma aula mais simples aí, só para explicar como que são esses conjuntos, como eles são definidos, né? E na próxima aula aí a gente já segue aprendendo sobre funções e em seguida aí mais pra frente aprender tudo que tudo que é bem mais provável que você vai precisar ao longo do seu curso, da sua faculdade, do seu pré-vestibular, tá ok? Do seu concurso também que você queira prestar, tá ok? Por favor, deixem seu comentário aí, dúvidas, esclarecimentos, podem deixar também, tá ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula. Grande abraço.